Quando eu era pequeno, fui ensinado que Deus é o Criador de todo o universo. Isso fazia todo o sentido, pois eu notava claramente que algo só poderia existir se fosse criado por alguém. Eu olhava para uma casa e sabia que havia um construtor. Eu olhava para um quadro e sabia que havia um pintor. Olhava para um livro e sabia que havia um escritor. Assim, quando eu olhava para a natureza, tudo era criado com harmonia, na mais perfeita ordem. Os detalhes da criação, algo muito surpreendente. Eu concluía que ela também apontava para um Criador, e um Criador poderoso. Mas essa conclusão me fez perguntar: se tudo que existe foi criado por Deus, então quem criou Deus? A ciência atual explica muitas coisas que existem na natureza. No entanto, a ciência, com toda a tecnologia e conhecimento, falha em explicar Deus, o Criador de tudo o que existe. Tentar explicar Deus é algo muito complexo e que vai além de nossa compreensão. É algo que desafia a nossa mente e intelecto, pois Deus sempre existiu. Nunca teve um começo e nunca terá um fim. Deus existe sem uma causa. E não importa o que façamos, se acreditamos nele ou não, ele sempre existirá. Temos que entender que tudo que tem um começo sempre terá um fim. No entanto, Deus é eterno. Deus sempre existiu e sempre continuará existindo. Do ponto de vista da lógica formal e do silogismo modo Thales, existem duas premissas sobre Deus e a criação. A primeira é que se houve um tempo em que absolutamente nada existia, nada existiria agora. A segunda é que algo existe agora. Portanto, nunca houve um tempo em que absolutamente nada existia. Pela lógica, conclui-se que sempre houve um tempo em que existia alguma coisa. Mas explicar Deus não é tão fácil assim. É mais complexo do que se pode imaginar. Pois o tempo, como foi dito antes, passado, presente e futuro, só existe neste universo local. Mas Deus, mesmo sendo onipresente, o que seria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tem a sua morada na eternidade, em um lugar onde não existe tempo. E se o espaço, matéria e energias foram criadas por Deus, tudo isto é uma criação. Então, tudo terá um fim. Mas Deus é eterno. Sempre continuará existindo. Atualmente, a teoria científica mais aceita acerca do início da criação é o Big Bang, uma explosão muito grande em algum lugar do vácuo, do vazio de onde se originou o tempo, o espaço, a matéria, os planetas, galáxias e todo o universo como conhecemos. Tudo se originou basicamente de um nada, segundo a ciência. Outros veem isto como a mão de Deus. Mas a pergunta que não quer calar: o que havia antes do Big Bang? Segundo a ciência, tudo estava tão espremido, mas tão espremido que não tinha tamanho nenhum. O embrião do universo tinha dimensão zero. É o que chamam de singularidade. E além da singularidade, a ciência não consegue enxergar. O momento em que esse ponto começou a se expandir ficou conhecido como Big Bang. Na verdade, não teve Bang, porque a expansão não fez barulho. Não existe som no espaço. E pior, essa explosão, que foi sem nunca ter sido, não aconteceu nem no vácuo.
mas em lugar nenhum. Nós estamos dentro dela agora. Desde lá, o universo se propaga como se fosse uma bexiga enchendo num ambiente além da imaginação. Um lugar onde não dá para você ir, porque não existe espaço para o acolher. Você não cabe ali. O tempo também não existe lá. Seu relógio ficaria congelado. É o nada total. Absoluto, Rua do Nada, número 0. Então, quem criou Deus? Ou como se originou Deus? A palavra Deus significa objeto de adoração. Deus é um título dado a um ser superior, aquele que criou o mundo e todas as coisas que nele há. A Bíblia Sagrada ensina que Deus não foi criado por ninguém. Como entender isto? A eternidade é um dos mistérios da divindade, que não temos como explicar. Se Deus pudesse ser totalmente entendido, ele não seria Deus. Alguém disse: para entender um gênio, somente um gênio. Para entender a Deus, somente um Deus. A ciência moderna, através da física quântica, diz que nosso universo é composto de muitas versões que se estende pelo vácuo planetário. Chamamos de multiverso. É constatado cientificamente que existem muitas dimensões e que nestas dimensões paralelas ao nosso universo, muitas coisas ocorrem. Deus é uma energia infinita que se estende a tudo. Desta forma, Deus está em tudo. E por mais que não acreditemos, Ele está lá. Ele está aqui. Ele é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não importa a distância. Ele é tudo. Sua onisciência também. Ele sabe tudo o que acontece, tudo o que aconteceu e tudo o que irá acontecer. Não há como fugir de Deus. Mas quem criou Deus? Se tudo tem uma causa, então Deus também teria uma causa. A causalidade é a lei fundamental da ciência. Mas Deus não precisa de causa, pois Ele sempre existiu. A lei da causalidade diz que tudo que venha à existência precisa de uma causa. No entanto, Deus não veio à existência. Ele sempre existiu. Ninguém fez Deus. Ele não é feito, e como um ser eterno, Deus não tem um começo e assim nunca precisou de uma causa. Agora, para finalizar, surge uma pergunta. Se Deus sempre existiu, por que viemos à existência? Todos nós somos fruto dos pensamentos de Deus. Viemos à existência porque Deus, em sua sabedoria onisciente, havia pensado e considerado nossa existência. E assim estamos aqui. E se somos criação de Deus, estávamos com Deus em toda a sua existência. No entanto, se nós também considerá-lo sua existência, estaremos em harmonia com o Criador.